Então, boa tarde ao professor Otacílio Rangel Nascimento, a todos os nossos amigos. É com muita satisfação que recebemos hoje para o estudo sobre os médios de mediunidade o nosso querido palestrante espírita Otacílio Rangel Nascimento, que é professor sênior de Física da USP São Carlos, né? E autor do livro Das Causas Primárias, publicado pela FEEGO Editora, que vem agora nos ajudar ao entendimento do que seja médios e mediunidade. Então, com muito prazer que eu passo a palavra para o professor Otacílio. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigada. Eu agradeço de coração poder estar aqui com vocês, agradeço a Jorge por me dar essa oportunidade de conhecer esse grupo de estudos e trabalhos espirituais aí na Holanda. Então, fico muito feliz de poder conhecer vocês e saber que, como nós somos espíritos imortais, esses encontros não são fortuitos, eles têm já uma objetividade mais profunda, que a gente vai entendendo aos poucos, mas certamente que essa experiência já nos faz ficarmos comunicados para sempre, porque somos espíritos imortais. Então, é uma alegria a gente poder sempre fazer novas amizades e poder contar com conhecimento de mais novos companheiros de luta e de tarefas espirituais. Então, nós vamos hoje focar o tema médiuns e mediunidade e vamos começar com o livro dos médiuns, no capítulo 14, que trata dos médiuns, quando Allan Kardec define, assim, bem no começo do capítulo, começa fazendo afirmativas que às vezes a gente fica pensando e querendo entender até que ponto isso nos alcança no nosso entendimento. Ele diz assim no parágrafo 159: todo aquele que sente num grau qualquer influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiums. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Então, essa colocação de Kardec faz a gente pensar assim muito rapidamente, simplicitamente, de que se todos nós somos médium, porque nós não estamos continuamente comunicando com o mundo espiritual, não é? E a mediunidade, então, nesse caso, é o fenômeno que permite a comunicação entre nós e o mundo espiritual. Por isso mesmo, mediunidade, então, é um fenômeno de comunicação. Para a gente entender essa afirmativa de Allan Kardec, é muito interessante a gente pensar um pouco quais são os mecanismos que nós temos para nos comunicar entre nós. Porque se isso é inerente a todas as criaturas, a gente precisa perceber isso de alguma maneira. Então, vejamos, nós vamos falar do mundo encarnado. Como é que nós nos comunicamos uns com os outros? Eu estou aqui, né, falando e vocês estão escutando. Como é que funciona isso? Qual é o mecanismo que nós temos de entrar nós mesmos, por nossa própria conta, em comunicação com aquilo que está à nossa volta,
tudo que nos cerca. Então, para isso, a gente tem desenvolvido no corpo físico 5 sentidos, que todos nós já conhecemos um pouco, mas muitas vezes a gente não entende qual é o mecanismo que esses sentidos são utilizados, né? Como é que esse mecanismo funciona na gente para que a gente possa ter a noção do ambiente em que nós estamos inseridos e podemos comunicar com ele e com todas as pessoas que fazem parte desse ambiente. Então, vejamos como é que funcionam esses 5 sentidos em nós. Então, os 5 sentidos que nós temos, o mais antigo deles e o mais primitivo é o tato, porque o tato foi desenvolvido, né, nos primórdios da vida na Terra, quando as células, através do recurso da membrana, se isolou do meio ambiente e pôde, então, através dessa membrana, ter contato com o meio exterior. Essa membrana virou uma parede, não é, que protegia a parte interna da célula, mas permitia estar em contato com o meio ambiente. Então, o tato começou da maneira mais primitiva nos processos da vida. E hoje, em nós, o tato tem 2 funções muito importantes. A primeira função que a gente sente de imediato é a função do toque, do encostar um no outro. E, curiosamente, a gente, quando encosta um dedo no outro, por exemplo, a gente pensa que está tocando o dedo, está encostando, pegando um objeto. Não é? E, na verdade, a gente está só reagindo a uma força de natureza elétrica. Todos os átomos, não é, são constituídos de um núcleo de carga positiva e uma esfera de elétrons de carga negativa. E é da lei do eletromagnetismo que cargas de mesmo sinal, cargas negativas, por exemplo, ou positivas, se atraem, mas quando elas têm sinais diferentes, elas se repelem. Ou ao contrário, quando elas têm sinais diferentes, elas se atraem, quando têm sinais iguais, elas se repelem. Então, força positiva repele força, carga positiva repele carga positiva, carga negativa repele carga negativa, e carga negativa atrai carga positiva. Então, curiosamente, como os átomos têm uma esfera eletrônica protegendo o núcleo que é carregado positivamente, o núcleo nunca está encostado em nada, nunca se aproxima de nada, porque a esfera eletrônica protege. Quando os átomos se combinam uns com os outros para fazer as moléculas, que são aglomerados ou agregados atômicos, que estão interagindo esses átomos uns com os outros, existe uma esfera eletrônica envolvendo a molécula. Então, quando uma molécula se aproxima da outra, à medida que ela vai se aproximando, as cargas elétricas negativas dessa esfera repelem uma outra. Certo? Então, é exatamente isso que nós estamos fazendo quando a gente aproxima um dedo do outro. As moléculas das pontas dos nossos dedos, que fazem parte da estrutura celular, não é, vão repelir a do outro dedo. E quanto mais eu esforço para aproximar, mais eu sinto uma pressão de repulsão, que é a sensação do tato. Essa sensação, na verdade, é sentida por tecidos apropriados, pelas próprias membranas celulares que se modificam e estimula, através de mudança de transporte de carga nas membranas das células, leva esse transporte de carga para uma célula nervosa que se comunica, que propaga até o nosso núcleo cerebral, e a consciência identifica isso como tato, como um toque. Então, quem sente o toque é a consciência. Nós estamos falando consciência porque estamos pensando materialmente. A gente não sabe o que é consciência. Nós que somos espíritas sabemos que é o espírito.
Então, é o espírito que interpreta o sentimento, a sensação. Então, essa sensação é uma interpretação do espírito. Sensação do toque é uma sensação no espírito. É importante a gente entender isso. Mas ela é levada através do corpo físico. Uma outra coisa que o tato permite a gente sentir é a mudança de temperatura, porque a gente tem fluxo de energia entrando para o nosso corpo ou saindo para o nosso corpo. Quando o fluxo de energia calorífica, que é a radiação eletromagnética, sai do nosso corpo para o meio ambiente, nós estamos sentindo frio. Quando entra, nós estamos sentindo calor. Certo? Então, essa sensação de frio e calor é porque as moléculas do nosso tecido vibram, e essa vibração, que são cargas também oscilando, produz radiação eletromagnética na faixa do infravermelho, que é o que nos traz a sensação de quente e frio. Então, o tato nos dá duas informações, mas essa informação, de qualquer maneira, de fluxo de energia calorífica através do nosso corpo, leva essa informação para o sistema nervoso central e o espírito que interpreta. Então, quem tem a sensação de frio ou de calor não é o corpo, é o espírito. Mas ele reflete no corpo físico e é carregado pelas informações do corpo físico. Precisa de um meio para se propagar. Outras dois sentidos que nós temos, que são também ainda bem materiais, moleculares, é o gosto e o cheiro, o olfato e o gosto. Esses dois sentidos, né, são sentidos porque nós temos células especializadas, tanto nas papilas da língua, da nossa boca, quanto da nossa mucosa nasal, que são células apropriadas, elas podem identificar moléculas pequenas que chegam até aí, e pelo contato, pela interação dessas moléculas com a membrana das células da nossa mucosa, tanto da língua quanto do nariz, né, dão uma informação que modifica a fluxo de carga nas membranas, e os nervos, o sistema nervoso leva essa informação como uma corrente elétrica até o cérebro, e o espírito ou a consciência interpreta como cheiro ou como sabor, como gosto. Então, são impressões que precisam de moléculas para intermediar esse processo de sentido. Então, uma flor, quando está perfumando, ela solta algumas moléculas especiais do perfume que chega na nossa mucosa nasal e faz todo esse processo mecânico, ou físico-químico, ou energético, como a gente quiser chamar, mas são forças de natureza elétrica que acabam levando essa informação para o cérebro, e o espírito no cérebro interpreta como cheiro ou como gosto. Tanto é que, se a gente lesar essas mucosas, a gente perde a capacidade do cheiro ou perde a capacidade do gosto. Quando a gente toma um café muito quente, queima a língua, a gente fica sem sentir o gosto por um período, até as células se recuperarem. Muito bom. Então, esses dois sentidos também são sentidos muito materiais. O outro sentido que é muito importante é o da audição. A audição é um sentido muito curioso e que também precisa de um meio para se propagar. Quando eu falo, eu estou, na verdade, acionando como fole, né, como bomba capaz de expulsar o ar pela minha faringe, por um duto que é a minha faringe, onde nela eu tenho duas membranas que vibram, funcionando como cordas vocais. Essas vibrações produzem tonalidades de som, porque faz vibrar o ar, e eu modulo esse ar através da cavidade bucal e nasal, e posso articular com isso, modular com isso, sons que eu desejo, agudos, graves, fechados, abertos, do jeito que a gente quiser. E a gente pode, inclusive,
dá uma sequência de modulação para formar palavras. E essas palavras, então, fazem o ar vibrar, num vai e vem, e leva essa informação vibracional até o tímpano do nosso ouvido, que é uma membrana especial. Ela vibra do jeito que o som está saindo da boca, vai no ouvido da gente, vibra o tímpano faz essa vibração passar para o ouvido médio, que também é pressurizado, então oscila, faz oscilar uma série de ossinhos especiais, tudo muito bem articulado, desenvolvido ao longo de milhões de anos, no processo evolucionário, e impressiona um nervo acústico que muda as correntes elétricas e leva essa informação para o nosso centro cerebral acústico. E o espírito, então, interpreta isso como som agudo, grave, agradável, desagradável, com intensidade alta ou baixa, do jeito que a pessoa está tentando produzir esses sons. Então, vejo que, em última instância, tudo chega na capacidade de percepção, que é a consciência no ser humano, que é representada pelo espírito que está ali. Então, é o espírito que interpreta tudo isso. A capacidade visual, que é o último dos sentidos que nós podemos falar, é também um processo que precisa de um meio. Enquanto o som precisa do ar para se propagar, isso é uma coisa curiosa, porque o timbre ou a tonalidade do som depende do ar, né? Se o ar está mais denso, a gente ouve um pouco mais agudo. Se está menos denso, a gente ouve um pouco mais grave, assim por diante. Então, depende, essa modulação de tonalidade depende da densidade do ar, de alguma maneira. O som se propaga em qualquer meio material, né? Quanto mais duro é o meio material, mais veloz, mais a capacidade de propagação do som ocorre. Por exemplo, o som se propaga no aço a 5.000 metros por segundo, enquanto que no ar da ordem de 240, 300 metros por segundo. Então, há uma diferença grande de propagação por causa da densidade do material. Agora, a luz, né, é produzida pela radiação, pela qualquer oscilação de carga. Então, quando a gente acende uma luz, a gente está fazendo, de alguma maneira, produzindo estados excitados eletrônicos nas moléculas da lâmpada, ou do filamento, ou do LED, não importa qual é a fonte, né? Mas esses elétrons que estão excitando e voltando, na medida que eles são excitados e voltam, eles emitem uma radiação eletromagnética com dada frequência. E como essas frequências caem na faixa, numa determinada faixa, que o nosso olho percebe. Então, o nosso olho é um detetor de radiação eletromagnética numa determinada faixa de frequência, que vai, por interpretação do espírito, do vermelho ao violeta. Porque essa interpretação é a interpretação de quem enxerga. E quem enxerga, quem tem a sensação da luz, do efeito luminoso, é o espírito. Mas, ainda assim, essa informação não chega diretamente ao espírito, não chega diretamente à consciência. Ela tem que ser captada pelo nosso olho, que está no fundo do olho, revestido por células especiais, que tem bastonetes especiais, que tem moléculas na superfície que absorve o fóton luminoso, modifica a estrutura, modifica a permeabilidade da membrana das células retinoides, da retina do nosso olho, e transforma isso num fluxo de corrente elétrica através do nervo óptico, que vai para o cérebro e a gente interpreta como imagem, como luz, como cor. Então, isso outra vez é a interpretação do espírito. Então, quando a gente pensa no sentido dessa maneira, a gente, né, os materialistas dizem, então é o cérebro que percebe, ou a consciência do cérebro que percebe. Como a gente não sabe
materialmente, onde a consciência está, para por aí. Mas nós que somos espíritas sabemos que é o espírito, enquanto ligado ao corpo físico, que percebe. Tanto é que quando o corpo está dormindo, a gente pode fazer barulho que ele não acorda, mesmo que seja um barulho muito estridente. Então, o barulho não nos incomoda enquanto está dormindo. Então, o nosso ouvido está percebendo, o sistema neurológico está levando para o cérebro, mas o cérebro não está tomando consciência, porque a consciência, que é o espírito, está desligado parcialmente do corpo. Certo? Então, a gente não percebe. Agora, a gente pode, então, perguntar assim, tudo bem, então, entre o ser humano é fácil de saber como é que é a comunicação. Mas como é que é a comunicação entre dois espíritos que não têm corpo de carne e osso? Não tem estrutura atômica da matéria, não tem elétrons, cargas elétricas. E como é que funciona? Não tem moléculas. Como é que funciona entre dois espíritos? Como é que dois espíritos se comunicam? E o segredo da mediunidade vai estar aí. É que nós aprendemos, né, com a doutrina espírita, que o espírito não é uma abstração. O espírito é algo real. Então, ele é revestido de uma realidade, né, que nós podemos entender hoje, uma realidade, inclusive, corporificada. O espírito tem um corpo espiritual. E esse corpo espiritual, que Allan Kardec chama de perispírito, né, na doutrina espírita tem um nome apropriado para ele, mas tem outras filosofias que dão outros nomes, isso não importa, está falando da mesma coisa. Os corpos espirituais precisam ser os instrumentos de intercomunicação entre os espíritos. Porque o espírito tem que, quando pensa, quando quer, quando, por exemplo, ele quer lançar uma ideia, e ele faz isso através do pensamento, do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, porque eu, para falar para vocês, eu estou pensando primeiro. Estou transformando esse meu pensamento numa ação complexa, fisiológica da fala, para poder produzir os sons, do mesmo jeito que vocês estão recebendo esse som, estão elaborando ele, entendendo que eu estou comunicando. Então, quando um espírito pensa, ele faz esse corpo espiritual dele vibrar. E esse corpo vibrátil, que é o corpo espiritual, impressiona o meio onde ele vive. E todos nós já sabemos que o meio universal está preenchido pelo fluido cósmico universal. Então, como o perispírito também é feito do fluido cósmico universal, modificado pela ação do espírito dono do corpo, reestruturado pela ação mental do espírito dono do corpo, esse corpo vai vibrar de acordo com o pensamento do espírito. Então, quando o espírito pensa, ele faz o corpo dele vibrar e ele vibra, então, o fluido cósmico está à sua volta e essa vibração se propaga até chegar no outro espírito, que tem um corpo que percebe essas vibrações e o espírito interpreta como a comunicação do pensamento que o outro emitiu. Aqui é importante a gente entender que o pensamento é portanto, uma onda, né, que se propaga no fluido cósmico, é uma onda que carrega duas informações. Aquilo que é a ideia do pensamento do espírito e aquele sentimento que veste a ideia. Então, ele carrega duas informações, a ideia e o sentimento, que são as características do ser espiritual. São os nossos valores, o que a gente sente e o que a gente sabe, as nossas ideias e os nossos sentimentos. Então, dois espíritos se comunicam porque eles têm corpos perispirituais. Ora, a gente sabe que quando a gente está encarnado, a gente é constituído, o ser humano, né, encarnado, está constituído de três partes. O espírito propriamente dito, não é? O corpo espiritual ou perispírito e o corpo físico.
Então, mesmo encarnado, nós temos o corpo espiritual. Então, se nós pudermos, de alguma maneira, nos emancipar parcialmente do corpo físico e entrar em sintonia com o mundo espiritual, através do nosso corpo perispiritual, a gente pode entrar em comunicação com os espíritos. E é por isso que todos nós somos médiums, porque todos nós nos comunicamos como espíritos, estejamos encarnados ou não. O que nos dificulta entender isso é porque nós não identificamos, não é? O mundo espiritual, senão pelas ideias, pelo estado psicoemocional nosso. Quer dizer, quando uma pessoa conversa comigo, que está encarnada, eu estou prestando atenção nele e vendo ele, e me comunicando com ele. Mas quando um espírito está pensando na minha direção, eu não estou vendo ele, eu não estou percebendo ele com outro sentido, senão com a forma vibracional que ele está dirigindo para mim. E se eu estiver muito preocupado com as minhas coisas da vida material, eu me isolo. É como se eu tivesse, enquanto estou falando, vocês põem a mão no ouvido para não escutar, porque estão interessados em outra coisa. Então, o espírito, o encarnado, poucas vezes toma consciência da comunicação com o mundo espiritual, mas a gente está em constante comunicação com o mundo espiritual. Então, a habilidade mediúnica está principalmente no ato de identificar esse processo e querer participar dele com consciência. E para fazer isso, então, a gente tem que aprender, de alguma maneira, fazer o esforço de entrarmos, de abstrairmos um pouco do mundo material para entrar no mundo espiritual. E esse esforço é o esforço que faz com que a gente tenha capacidade de se emancipar parcialmente do corpo físico. Então, desenvolver a mediunidade é educar esse mecanismo de emanciparmos do corpo físico como seres espirituais e entrarmos em comunicação com o mundo espiritual, de alguma maneira tendo consciência disso. Então, quanto mais a gente sabe fazer isso, melhor médium a gente é. Então, é claro que quando Kardec fala que a gente precisa ter uma organização mais perceptiva, é porque a gente educa o corpo espiritual e a gente educa a gente mesmo para poder fazer a distinção da sensação do corpo físico com o corpo espiritual. E isso é um treinamento a longo prazo que a gente precisa fazer. Então, desenvolver a mediunidade nem sempre é uma coisa imediata. Ela pode demorar muito tempo ou pode, aparentemente, aparecer muito rapidamente na nossa vida. Mas quando isso acontece, acontece porque a gente já desenvolveu esses recursos em outras existências. Então, a facilidade mediúnica é uma experiência acumulada. Isso é muito bom, porque se a gente quer fazer parte de um grupo mediúnico, a gente tem que entender que isso é um esforço para sempre. Não é só nessa vida. É um esforço continuado que a gente vai ter que fazer, não é? Porque através desse mecanismo a gente vai desenvolvendo esses recursos. Mas a gente fala assim, não, mas tem gente que nem sabe dessas coisas e tem essa facilidade. Não é? Por quê? Porque foi desenvolvido às custas da experiência, muitas vezes dolorosas, de um processo obsessivo intenso. Porque quando um espírito, por razões próprias, nos escolhe como inimigo, sempre tem uma causa por trás disso, e fica insistentemente na nossa proximidade, querendo entrar em contato conosco, querendo nos agredir, querendo nos transferir para nós o estado emocional, não é? E as ideias que ele tem, ele força essa situação de tal maneira que a gente acaba entrando, por sugestão incisiva dele, nesse processo, e a gente acaba
desenvolvendo a habilidade de comunicar com os espíritos, mas à força, através de um processo duro, não é psicopático, muitas vezes, doloroso, mas não deixa de ser. Então, todas as pessoas obsidiadas são médiums, mas são médiums em estado de perturbação. E todas as pessoas que têm controle sobre isso, porque controla suas emoções e controla a sua sintonia, passam a ser médios que estão se educando para um processo de comunicação com o mundo espiritual de maneira saudável. Então, essa ideia, visto dessa maneira, dá para a gente um certo conforto de conhecimento, porque faz a gente entender que é realmente, como Kardec disse, uma coisa natural, inerente a nós todos, porque todos nós somos espíritos. Como espíritos, entramos em contato com o mundo espiritual e, mesmo no corpo, temos um mecanismo de fazer isso. Certo? Então, acho que essa colocação talvez tenha trazido aí questionamentos na cabeça de vocês, e se vocês quiserem fazer qualquer tipo de pergunta a respeito, nós estamos aqui para conversar. E depois eu gostaria, no final, de ler uma mensagem, na verdade, uma lição muito própria, intitulada Ser Médium, do livro Médiuns e Mediunidades, do Viana de Carvalho, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. Mas a gente faz isso no final. São os últimos 5, 10 minutos que vocês permitirem. Então, estou às ordens para conversar com Uma vocês. pergunta para o senhor. Para você. Uma vez médio, vai ser sempre médio, né? E aí, como é que fica? A gente sabe, pelas obras do André Luiz, principalmente, do trabalho dos médios no mundo espiritual, né? Inclusive, é sabido, né, a informação que eles poderiam resolver as situações no mundo espiritual, mas nós aqui somos mais alunos, né, quando trabalhamos numa reunião mediúnica, devido às informações que são nos trazidas para o nosso próprio aprendizado e educação. E aí, assim, o cidadão é médio, né, ostensivo, né, retorna ao mundo espiritual. Mas como fica a situação dele assim? Porque nem todos vão trabalhar, né? Nem todos estão talvez equilibrados ou numa situação de trabalho. Então, como é que ele poderia exercer essa mediunidade, ou ele não exerce? Como fica a situação deste médium? Que, por acaso, por exemplo, aqui, os médicos que trabalham em reunião de mediúnica. Olha, a gente tem que lembrar duas coisas que são importantes. Primeiro, é que o trabalho mediúnico, ele é só um instrumento de ação do indivíduo, porque todos nós, a rigor, quando estamos intermediando processos que ajudam no mecanismo evolutivo, está sendo médium. O professor é o médium do conhecimento. O médico é o médium da saúde. O mecânico é o médium da satisfação das pessoas que precisam consertar seus carros. Então, a rigor, a gente tem que entender que a mediunidade é mais um mecanismo de ação, de operação de trabalho do indivíduo na sua comunidade. Então, quando uma pessoa que teve, além do seu trabalho normal, cotidiano da vida aqui do mundo encarnado, ele também se dispôs a fazer um trabalho de intercâmbio no mundo espiritual com a mediunidade, em grupos mediúnicos, ele desenvolve essa aptidão dele e pode continuar exercendo essa aptidão no mundo espiritual. Por quê? Porque no mundo espiritual há espíritos mais evoluídos e espíritos menos evoluídos. E o indivíduo que está a meio do caminho pode ser intermediário entre essas duas faixas de situação evolutiva. Então, por exemplo, para um espírito bondoso, né, se fazer visível num ambiente de sofrimento, onde os espíritos são mais atrasados, é um esforço muito grande.
e que ele pode fazer através de um indivíduo que está no meio do caminho, que faz isso com mais facilidade, que está mais perto daqueles que estão em dificuldades. E ele, então, vai servir de intermediário para aquele espírito superior, para ajudar espíritos inferiores. A mediunidade funciona aí também, a gente vê os espíritos falarem sobre isso, tanto o André Luiz fala muito sobre isso, quanto também o Manuel Filomeno de Miranda, nas obras psicografadas pelo Divaldo Pereira Franco, contando o trabalho no mundo espiritual. Então, a gente pode continuar sendo médium também no mundo espiritual, porque há sempre faixas diferentes e a gente está no meio do caminho, podendo fazer esse trabalho. Esse exemplo que o senhor deu está bem visível também no Obreiros da Vida Eterna, quando se manifestou o mentor espiritual elevadíssimo, que se materializou em a cintura, né? Isso, no templo, né? Exatamente. Esqueci agora o nome do mentor espiritual. Asclépios. Asclepios. Teve toda uma preparação rigorosa ali para ele conseguir se materializar bem. Então, todos ali que trabalhavam eram médios, né? Na verdade, aquela experiência, Jorge, é muito interessante, muito ilustrativa para nós. O espírito, a rigor, não precisaria de nada daquele mecanismo. Ele podia ter se feito visível àquele grupo de espíritos que estava ali no templo. Mas ali eles estavam fazendo um trabalho de aprimoramento dos que estavam se preparando para. Então, veja que aí usa um mecanismo onde todo mundo participa. Tá certo? Então, os espíritos, você vê que Jesus, quando precisou de aparecer para Paulo, apareceu no caminho de Damasco. Apareceu para os discípulos logo depois da crucificação, muitas vezes. Não é? Podia aparecer, não tem problema, o espírito pode fazer isso quando ele já é um espírito, não é, de elevação. Mas ali ele estava cumprindo uma tarefa de professor, ajudando os alunos que estavam se esforçando para criar um ambiente propício para ele aparecer de maneira mais suave, mais fácil. Para ele o esforço era menor, mas ao mesmo tempo exigia dos companheiros que estavam ali participando um esforço maior. Então, isso é um exercício de crescimento espiritual. Muito obrigada. Isso acontece nas nossas reuniões mediúnicas. Gente, quem gostaria de fazer aí perguntas? Falar qualquer coisa? Vamos lá. Eu então vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês tinham pensado antes nessa ideia de entender a mediunidade a partir do meio de comunicação entre dois espíritos antes? Nesse sentido que o senhor explicou, não, porque Isso. foi muito instrutiva a maneira que o senhor falou sobre os sentidos e como a gente percebe os cinco sentidos. Eu acho que foi muito foi educativo para nós e aí amplia também a visão, né, da comunicação entre. Mas a gente vê o espírito Erasto no livro dos Médiuns dizendo isso claramente. A comunicação é feito de perispírito a perispírito do espírito comunicante com perispírito do médium. Exato. E esse é o mecanismo. Então, a dificuldade nossa, como pessoas encarnadas, é aprimorar a capacidade nossa, né, de nos entrarmos num processo de libertação parcial do corpo físico com a consciência no processo mediúnico. Porque a gente faz essa emancipação, todos nós fazemos toda noite quando a gente dorme. A gente sai do corpo físico, mas a maioria de nós não faz isso sem tomar consciência. Aliás, isso é uma experiência comum, quando a gente presta atenção nesse mecanismo e a gente vê a gente fora do corpo,
e o corpo da gente na cama, e leva um susto e acorda, não é? Nossa, Hum. parecia que eu era dois, parecia que eu estava morrendo, porque a gente faz isso automaticamente sem tomar consciência. É um fenômeno natural de libertação do espírito do corpo físico para descansar do corpo físico no processo do sono. Mas quando a gente faz isso com a consciência e modula isso com a nossa vontade, a gente pode ser médium fácil para o processo da comunicação. O fenômeno mediúnico fica facilitado por isso. Então, é um treino. Aprender a dormir também é um treino. Porque nem sempre a gente sofre esse processo de emancipação. Por exemplo, aquela pessoa que está com insônia, ela não tem esse desligamento, né? Não, é, Né? Eu acho que vai depender de cada indivíduo, né? Dele sintonizar com o plano espiritual e está também organicamente preparado para tal, né? Porque a gente dorme e tem pessoas que não dormem. Eu conheço pessoas que sofrem insônia direto. E aí? mas se você. Pois é, mas a insônia tem uma razão de ser. Ela é um processo não saudável. Por que razão a pessoa às vezes sofre insônia? Porque muitas vezes ele tem problemas de natureza espiritual, não quer encontrar com a realidade espiritual. Então ele se nega a dormir. Inconscientemente ele se nega a dormir. Tá certo? Interessante, é interessante, porque eu acho que essa comunicação que o senhor fala é, é, são energias, né, vindas por ondas, né? As ondas que fazem essa comunicação, né? É o As ondas pensamento a energéticas. pensamento. O pensamento é o gerador da onda mental. E é a onda mental que permite a gente se comunicar uns com os outros. Quer dizer, do mesmo jeito que a onda de som é o mecanismo da gente se comunicar através da fala. A onda mental. Eu sempre pensei assim: eu estou Cláudia, é o meu espírito que aqui está falando, é meu espírito que está ouvindo, e é o meu espírito que está tocando, tateando, né, no caso, as coisas. Eu sempre pensei dessa forma, né? E falo para os meus filhos e tal. Gente, nós somos espíritos, nós só estamos revestidos de uma matéria, Isso. mas nisso a nossa comunicação, tudo sou eu espírito, sem a matéria eu sou espírito. Então, não tem um porquê. Tem pessoas que têm medo. Fantasma. É você fora do corpo. Não tem por que pensar, ter medo, né? Eu Não. penso dessa forma. Não, é certo. Você pode até melhorar a sua linguagem e não dizer assim, é meu espírito. Porque se você Sou diz o meu eu, no caso, não é meu espírito, espírito, eu sou exatamente, espírito. eu espírito e Que para meu eles corpo, eu sou espírito. e Eu meu falo meu corpo. espírito, é um modo de dizer, entendeu? Mas Mas eu a sou o gente pode, espírito. exato, mas a gente pode Eu sou o aprimorar isso espírito. mesmo. Nós somos espíritos. Nós somos espíritos, saindo, deixando a matéria. é, Somos nós vamos estar ali, nós vamos deixar como uma roupa, troca de roupa, né? Então, nós vamos estar nos manifestando de uma forma, no caso, original, numa É, forma original, porque nós sempre fomos espíritos, né? Quando nós vamos chegamos aqui na Terra, nós reencarnamos para poder desenvolver habilidades, aperfeiçoar, né? Aperfeiçoar, fazer resgates, né? De certas mazelas. Então, é todo um aperfeiçoamento. O espírito precisa do corpo, né? Até falo, o corpo é o templo do espírito, né? isso, porque, na verdade, nós somos seres espirituais desde o nosso início, como princípio inteligente. Associamos as coisas materiais porque a evolução através das coisas materiais é muito mais rápida do que a evolução do princípio inteligente fora da ligação com a matéria mais grosseira.
Porque a primeira corporificação que o princípio inteligente faz está lá na primeira parte do Livro dos Espíritos, não é? É associar, aglutinar à sua volta o fluido cósmico para fazer sua corporificação espiritual. E através dessa corporificação espiritual, ele aglutina matéria grosseira, molecular, atômica, para poder organizar a própria vida, né? Porque é transitória, porque a matéria se desgasta enquanto o espírito só evolui. Certo? Então, a nossa corporificação é dupla, uma para a gente viver no mundo espiritual e uma para a gente viver no corpo físico. Só que essa corporificação espiritual a gente não a perde nunca, mesmo quando no corpo físico, porque ela também está adjacente ao corpo físico e é ela o elemento de ligação do espírito propriamente dito com o corpo físico. O corpo espiritual é o laço que faz essa ligação. Tá certo? Então, afrouxar ou controlar esse laço para que a gente possa, por desejo próprio, estar em comunicação com o mundo espiritual ou não estar, é o desenvolver da mediunidade. É bem interessante. Gostei muito da sua visão sobre isso. Muito obrigada. E aí eu acho que o que a Cláudia falou sobre o espírito, né? Eu acho que nós temos muita dificuldade. A gente sabe que, por exemplo, que temos uma vida imortal, mas a percepção dessa vida imortal, ela está muito longe, eu acho, do nosso entendimento, às vezes. E aí acho que é por isso que nós ainda estamos muito infantis, né? Eu estou falando por mim, e acho que é por isso que nós usamos sempre o meu corpo, o meu espírito. Ainda não temos aquela, né, amplitude do que realmente nós somos, né? Eu penso muitas vezes sobre isso, porque eu fico, às vezes, pensando muita informação, mas preciso passar tudo para o sentimento, né? Para ter a convicção, né, dessa afirmação. Ah, nós somos espíritos imortais. Sim, mas tem a convicção disso, tem a certeza. Aí eu acho que envolve, né, quando você fala isso, envolve a sua fé e como você encara a sua vida, a resignação e tudo. Então, eu acho que dizer, quando eu digo nós somos o espírito imortal, eu estou falando de todo o processo da minha vida atual. Eu tenho fé, eu sou resignada, eu aceito as pessoas, eu acho que tudo está conectado, né? Na verdade, você tem inteira razão disso, Jorge. A gente ainda não está habituado a se sentir espírito. A gente está habituado a sentir homens e mulheres. Yeah. Como homens e mulheres, a gente é um ser palpável, não é? Um ser sólido, um ser que a gente chama de real, como se o mundo espiritual não fosse real, fosse só uma abstração. Quer dizer, a gente só vai, não é, fazendo o mundo espiritual ser real na gente à medida que a gente vai se sentindo cada vez mais um ser espiritual. E eu faço esse exercício comigo há 62 anos na minha vida, porque eu me tornei espírita como jovem e nunca deixei de estudar, de participar de grupo mediúnico e de procurar entender cada vez mais e sentir isso, a tal ponto da linguagem espiritual ser mais importante para mim na minha vida do que a linguagem humana. E às vezes eu faço isso no meio das pessoas que não estão acostumadas com isso, eles me olham assim com o olho desse tamanho, porque às vezes eu falo assim, não, fulano desencarnou, eu não falo fulano morreu, eu já tirei essa palavra morreu do meu vocabulário, né? Eu não falo mais quando eu durmo, o meu espírito, eu não falo isso, já acostumei. Eu, quando durmo, eu vou passear por aí. Eu sou o ser espiritual, sou eu. Né? Então, esse hábito da gente pensar na gente como ser espiritual também uma aquisição. A gente vai adquirindo na medida em que a gente vai olhando a vida física como uma vida temporária, que é um material didático para a evolução nossa, que é definitiva.
Porque quem evolui definitivamente é o ser espiritual. A matéria se transforma, mas o espírito cresce. Então, esse entendimento, à medida que a gente vai consolidando ele dentro da gente, a gente vai fazendo essa transição. E aí a gente vai chocando os nossos amigos com a nossa linguagem que vai mudando também. É isso, é. É porque, de repente, a gente fica na concretude, né? A gente habituou a ficar na concretude, no materialismo. Nós estamos entre dois mundos, né? Matéria e espírito. E esse mundo, infelizmente, ainda é mais matéria do que espírito. Então, a gente arraigar isso para a gente, né? Para interiorizar, ainda é muito difícil para muitos, né? Ter esse tipo de pensamento. O senhor falou, desencarna. Eu também falo assim, houve às vezes que eu falo, faleceu, mas eu gosto de falar desencarne ou fez a passagem. Aí fica todo mundo assim, como? Fez a passagem e tal? Desencarne? Fez a passagem, só está passando para outro lado. Vivo na matéria, agora está vivo, mas vivo ainda como espírito, né? Que ele é. Aí fica todo mundo assim para mim. Lá vem você com essas linguagens. Agora, mas é assim mesmo. Né? As pessoas estranham. A gente fala assim, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu filho. Eu não sei falar isso mais. Eu não perdi nada. Né? Partiu. Olha, meu pai está no mundo espiritual, minha mãe está no mundo espiritual, minha esposa já foi para o mundo espiritual, e é assim que é. Eu falo que partiu. Eles partiram. Fizeram a passagem aí. Mas todo mundo fala perdeu, mas você não perde ninguém. Você não perde, eles só se transferem, só passam para uma outra dimensão. Só isso. Agora, achei muito interessante a sua observação sobre a insônia, sobre as pessoas que inconscientemente entram na insônia para não encontrar com seus adversários, né, espirituais. Muito interessante isso. Eu nunca tinha pensado dessa forma. A gente tem medo de encontrar o eu da gente, com as relações que a gente tem carregado. É interessante. Muito obrigada. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Então, eu vou ler para vocês essa lição, eu acho que ela é... Pessoal, eu gosto... Sim? Pois não? Eu só gostaria de me desculpar que eu não tô participativo, eu não tive condições ainda. A internet sua não está... A internet não me deixou participar do trabalho, não, da fala do Otacílio. Então eu perdi tudo, perdi toda a história, estou assim, totalmente desconectada. Estou tentando me conciliar, mas não deu porque a internet caiu muito e eu não acompanhei. Me desculpem, eu estou caladinha por conta disso. Agora que ela está começando a melhorar, a conexão está melhorando agora. Pode falar, senhor Otacílio. Então, a lição chama Ser Médium, ela é pequena. A mediunidade é registro paranormal que se encontra inscrito na criatura humana à semelhança da inteligência e da razão. Olha, veja só essa opinião do Viana de Carvalho. Né? Muito interessante, é exatamente o que a gente está dizendo. Se encontra íncito, inscrito na criatura humana, do mesmo jeito que a inteligência e a razão. Todo indivíduo que, conscientemente ou não, capta a presença de seres espirituais é portador de mediunidade, cabendo-lhe a tarefa de desdobrar os recursos parafísicos através de conveniente educação, graças à qual se tornará instrumento responsável para o ministério superior a que a mesma mediunidade se destina. Inicialmente confundida com várias patologias, sejam de ordem mental ou orgânica, a mediunidade fez-se meio para demonstrar o equívoco em que teimavam permanecer os seus adversários gratuitos ou os investigadores apressados, né, que quiseram explicar a mediunidade como uma coisa do próprio indivíduo, não é, sem a interferência do mundo espiritual. Caracterizando uma função sempre presente no homem em todas as épocas, só a partir de Allan Kardec passou a receber estudo profundo e consideração
vindo então a ocupar o lugar que lhe é devido como ponte para o intercâmbio entre os espíritos de ambos os lados da vida, com aqueles que se encontram mergulhados na mesma faixa das percepções psíquicas no corpo físico. Espontânea, surge em qualquer idade, posição social, denominação religiosa ou ceticismo no qual se encontra o indivíduo. Normalmente chama a atenção pelos fenômenos insólitos de que se faz portadora, produzindo efeitos físicos e intelectuais, bem como manifestações na área visual, auditiva, apresentando-se com gama variada conforme as diversas expressões intelectuais, materiais e subjetivas que se exteriorizam no dia a dia de todos os seres humanos. Direcionando a observação para as ocorrências inabituais que lhe sucedam, o médium descobre um imenso veio aurífero que, penetrando, brinda-o com gemas de inapreciável qualidade. Assim como o mergulhador educa a respiração para descer nas águas profundas, onde espera encontrar ostras raras, portadoras de pérolas incomuns, o médium tem o dever de disciplinar a mente, a fim de aprofundar-se no oceano íntimo e dali arrancar as preciosidades que se encontram engastadas na concha bivalve das aspirações morais e intelectuais, do seu lado de sentimento e do seu lado racional. Às vezes, quando do aparecimento da mediunidade surgem distúrbios vários, seja na área orgânica, através de desequilíbrios e doenças, ou mediante inquietações emocionais e psiquiátricas, por debilidade da sua constituição fisiológica. Então, às vezes, ela apresenta como uma mediunidade conturbada. Não é a mediunidade que gera o distúrbio no organismo, mas a ação fluídica dos espíritos que favorece a distonia ou não, de acordo com a qualidade que este se reveste. Por outro lado, quando a ação espiritual é salutar, uma aura de paz e de bem-estar envolve o medianeiro, auxiliando-o na preservação das forças que o nutrem e sustentam durante a existência física. A educação ou desdobramento mediúnico objetiva ampliar o campo de realização paranormal, porquanto, através dos recursos próprios, tem a especial finalidade de instruir os homens, realizar a iluminação de consciências, facultar o ministério da caridade pelas possibilidades que proporciona aos desencarnados em aflição de terem lenido seus sofrimentos, suas mágoas e as suas ignorâncias. A faculdade de ser médium, própria dos seres inteligentes, constitui um superior instrumento de serviço ao alcance de todos, dependendo de cada um atender-lhe a presença orgânica ou ignorá-la, apurando-lhe a sensibilidade ou perturbando-lhe o mistério, deixando-a ao abandono, aí correndo risco de ser utilizada por entidades perversas ou levianas, que se encarregarão de perturbá-la, entorpecê-la ou torná-la meio de desequilíbrio para o próprio médium como para aqueles que o cercam. Não é, portanto, ser médium ou não, mas a conduta que este se aplique que atrairá mentes que se irradiam no mesmo campo de vibrações especiais. O problema não é ser médium, é qual é a sintonia que nós estamos fazendo. Edgar Swedenborg, por exemplo, ao perceber a presença da mediunidade cientista e culto, não tergiversou em estudar a faculdade e dedicar-se ao seu exercício, brindando a humanidade com valioso patrimônio de sabedoria, esperança e paz. Edgar Cayce, constatando a manifestação mediúnica de que se tornou objeto, aplicou-se ao
pertinente e auxiliou dezenas de milhares de pacientes que lhe buscaram socorro. Adolf Hitler, depois de frequentar o grupo Thule de fenômenos mediúnicos, dirigido por Dietrich Eckart, em Berlim, ensandeceu-se e, fascinado, acreditou-se à mão da providência, tornando-se destruidor de milhões de vidas e responsável por males incontáveis que ainda permanecem na Terra. A mediunidade em si mesma não é boa nem má. Antes, apresenta-se em caráter de neutralidade, ensejando ao homem utilizá-la conforme lhe aprouver, desse uso derivando os resultados que acompanharam o medianeiro até o momento final da sua etapa evolutiva no corpo. Então, ser médium bom é melhor do que ser bom médium. Muito obrigado Maria pela... queria fazer alguma pergunta, Maria Moraes? Eu só queria fazer um comentário quando o senhor estava falando aí da questão da insônia, né? Porque eu tinha uma ideia muito equivocada com essa questão do sono. Eu achava uma perda de tempo ficar dormindo, mas eu só, conforme a gente vai estudando a doutrina espírita e vai entendendo a importância do sono, não só do ponto físico, né? Do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista espiritual, porque é nesse momento que a gente entra em contato com a espiritualidade, que a gente pode estudar, aprender, ajudar, enfim, viver o nosso lado espiritual nas horas de sono, né? Eu só descobri isso, eu só entendi isso depois de estudar, depois de muitos anos como espírita. Mas até hoje eu durmo muito pouco. Acho que isso ficou muito arraigado na minha mente. Mas durmo o suficiente. É verdade. A insônia tem várias razões. Às vezes, a própria morbidade do corpo pode gerar insônia, mas a insônia tem muito que ver com o nosso estado psicoemocional, não é? E a gente não pode descartar em momento nenhum que o nosso estado psicoemocional tem que ver com não só com a nossa história espiritual, mas com o nosso momento a que coisas nós estamos dando atenção no sentido moral da vida. Então, a gente pode facilitar, não é, a nossa facilidade de sair do corpo físico durante o sono para encontrar escolas espirituais que nos beneficiam. E se a gente pensar bem, existem, não, o André Luiz descreve isso no livro dele, o Alexandre mesmo, lá no livro Missionários da Luz, tem uma escola espiritual no mundo espiritual para encarnados durante a noite, durante o sono. E ele diz lá claramente que tem muitos matriculados, mas poucos frequentadores. Porque a gente se distrai com os objetivos diretos da vida cotidiana. Você fica preocupado, amanhã eu vou ter que fazer tal coisa, assim, assim, e já dorme preocupado com o dia de amanhã, que é uma coisa de realização material, que você nem sabe se vai poder realizar, porque não sabe se acorda vivo. Não é? Ao invés da gente aprender a dormir, de terminar o nosso dia físico e começar o nosso dia espiritual com uma disposição de buscar o mundo espiritual e os valores bons do mundo espiritual. Eu sempre oro antes de dormir, peço meus amigos espirituais, venham me buscar, porque eu quero continuar aprendendo coisas do mundo espiritual. E eu garanto para vocês que eu tenho aprendido coisas maravilhosas do outro lado, porque a gente aprende mesmo. A gente depois acorda e não lembra, não importa. A hora que a gente precisa usar aquilo, vem na nossa cabeça como uma ideia que a gente acha que é da gente, mas foi adquirida durante o sono. Agora, o mentor Gúbio, né, no Libertação, ele faz uma advertência que eu fiquei bem impactada. Ele diz que 95% da população vai exatamente para as zonas infernais, porque nós já saímos de lá, né? Já tivemos lá e somos muito atraídos por aquela região. E então, a gente fica, quer dizer, a preparação, e aí o Calderário, no Instruções Psicofônicas, diz já que um bom dia será uma boa noite.
Então, se você, né, teve um bom dia, você vai ter uma boa noite. E aí, certamente, você não irá ser atraído por essa, né, como você falou aí, essa distração para cair lá, né? Então, Porque é uma incrível. continuidade, né, Georgia? Uma continuidade. Por que que você acha que a hora que você dorme, você vai parar de fazer o que você estava fazendo de dia, se você tinha prazer em fazer aquilo de dia? Então, se você está à cata de prazeres, olha, quando você dorme, você vai à cata de prazeres. E se seus prazeres são prazeres ainda terrenos, que têm puramente um objetivo imediatista, é isso que você vai procurar. Então, é muito sério, eu penso sempre, essa fase que a pessoa vai dormir é muito séria. As pessoas não É. têm a noção, né, de ver em É, filmes, conversas e É tão antes importante. disso. Desculpa. Vai, fala, Maria, pode falar. É tão importante que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, na coletânea de preces, né, dedica duas preces, duas maneiras de orar, né, para quem não tem o hábito de orar ainda, exatamente para essa preparação do sono, né, para dormir, né? isso. Graças a Deus que agora eu já tenho uma ideia, uma consciência melhor do que significa o sono para nós, do ponto de vista espiritual, né? É muito É, importante. e se a gente pensar, é um terço da nossa vida. Era isso que me incomodava. Essa perda de tempo, ficar dormindo 8 horas. Mas e acho que por isso que eu não sou, eu sempre durmo pouco. Quem viveu 60 anos passou 20 dormindo. Dormindo. No mundo espiritual. É muito tempo. Imagina se nesses 20 anos a gente está adquirindo conhecimento e valores. Que maravilha que não vai ser. Excelente. Eu queria fazer mais um comentário ao senhor sobre justamente essa questão da insônia, que, por exemplo, ontem eu trabalho com um grupo de magnetismo e nós trabalhamos muito, né, com energia e tal, e fazendo tratamento e tudo, inclusive eu estou fazendo tratamento com eles. E depois disso, eu fiquei com insônia. Eu não conseguia dormir. Terminou, eu relaxei e tal, mas e não conseguia dormir. Aí eu conversei com a pessoa falou assim: isso aí deve ser uma descarga de adrenalina que ficou, e depois você. Eu não dormia. Eu falei assim: poxa, eu pensando que eu ia relaxar e tudo, e não consegui dormir. Eu olhava, eu assim, estou acordada, aí fechava o olho, eu cochilava, mas não dormia profundamente. Isso pode ser realmente esses trabalhos todos. Fiquei 1 hora e meia, mais ou menos, nesses trabalhos. Pode ter ocorrido isso? Olha, o que a gente sabe fisiologicamente é que quando o indivíduo está muito cansado fisicamente, ele não dorme fácil. Tem dificuldade para dormir, porque é preciso de um relaxamento do corpo físico também. Por outro lado, quando você está com a sua mente ativa e com preocupações, isso também dificulta a gente relaxar para dormir. Então, há alguns exercícios que a gente deve fazer de relaxamento para poder dormir, talvez uns 10, 20 minutos, meia hora de relaxamento, porque a gente tem que abandonar aquelas atividades que a gente estava fazendo para poder se disponibilizar para uma outra. Então, uma transição para isso é sempre saudável. Então, às vezes, você pegar um livro, por exemplo, de mensagem, ou ouvir uma boa música, isso causa esse relaxamento inicial para você poder ter uma noite de sono mais tranquila. Pode sim, qualquer tipo de exercício que deixa a gente num estado, né, de excitação, seja corporal, seja psíquica, atrapalha a nossa transição para o sono. Ah, entendi. Obrigada. Eu queria fazer uma outra pergunta com relação à insônia. Tem pessoas que têm esse problema muito sério de insônia e que precisa tomar medicação para poder dormir. Essas medicações, a gente sabe que aí sim dorme 8 horas, algumas são bem mais fortes, outras menos, não importa. Isso também influi no espírito?
Quando, Pois é. principalmente quando ele libera o corpo, ele sai do corpo físico. De certa maneira influi, porque o espírito, o corpo precisa do descanso, as drogas facilitam o relaxamento para o corpo, e você, o espírito, deixa corporalmente, não é? Aí depende do que o espírito vai fazer. O André Luiz faz uma comparação muito interessante do espírito ao deixar o corpo físico durante o sono como um motorista de caminhão. Imagina que você está numa estrada, dirigindo o seu caminhão, chega num certo ponto que você se sente relativamente cansado, então você encosta o caminhão num lugar seguro e desliga o caminhão. Isso é sair do corpo, né? Mas aí você pode fazer, o motorista pode fazer algumas dessas coisas. A primeira deve ficar dentro da boleia do caminhão e ficar quieto ali pensando na vida dele. Certo? Então, ele dorme, não sai do corpo, fica ao lado do corpo na cama. Não vai para lugar nenhum, fica ali, curtindo a sua própria realidade interna. Outra coisa que ele pode fazer é abrir a porta do caminhão, descer, encostar no pneu do caminhão, olhando um pouco a paisagem e ficar ali pensando na vida dele também. Então, ele sai do corpo, mas não vai para longe, fica próximo. Não é? E fica ainda preocupado com a mente dele voltada para os interesses particulares dele, da sua interioridade. Mas ele pode também, né, sair do caminhão e dar uma volta, conhecer outros lugares, encontrar outras pessoas, outros motoristas e conviver. Então, essa escolha depende do interesse do espírito. Então, quando a gente dorme, a gente vai fazer como espírito aquilo que o espírito tem dentro dele que ele quer fazer. Às vezes, se ele tem medo de ir para qualquer lugar, ele fica junto do corpo, não vai para lugar nenhum. A mãe, por exemplo, que está preocupada com os filhos, deita, dorme, sai do corpo, senta na cama e fica esperando os filhos chegar. Qualquer barulhinho, ela acorda. Uhum. Não é? Então, depende da atenção que a gente coloca na sua própria realidade interior. E a realidade interior só cada um sabe, tá certo? Então, eu me esforço sempre para ter um dia de trabalho, de tranquilidade, porque eu continuo trabalhando até hoje, eu estou aposentado, mas eu trabalho em pesquisa, então eu vou para o laboratório, trabalho, volto, tenho prazer de estar com os alunos, né? Procuro ser útil. E quando eu venho para minha casa, eu procuro também aproveitar o meu dia, fazer as coisas que eu posso fazer, tomo meu banho, me alimento e tal. Às vezes vejo um filme agradável, porque eu gosto de música, eu gosto de filme agradável, vejo. Filme tenso eu procuro não ver, para não me desgastar. Às vezes pego um livro, vou ler antes de dormir e deito e durmo. Se eventualmente eu perco sono, eu não fico na cama remoendo as coisas, não. Eu levanto, pego um livro e vou ler. Eu não dou trato às bolas, como a gente diz por aí. Eu vou ocupar a minha mente com outra coisa. Aí pego um livro espírita, o Evangelho, ou um livro do André Luiz, vou reler, e aquilo me foca numa ideia diferente daquela que estava me atrapalhando a dormir, porque às vezes eu estava preocupado com alguma coisa, você entra em loop mental, fica dando volta na cabeça, você tem que sair dali, daquela viciação mental. Então, uma ideia nova sempre ajuda a gente a fazer isso. Então, eu leio, começo a fazer uma leitura, depois de meia hora, uma hora de leitura, o soninho bate, eu deito e durmo até acordo no dia seguinte. Obrigada. Gente, mais alguém quer fazer mais alguma pergunta ou fazer alguma colocação? Senão, vamos liberar o professor. Então, vamos primeiro fazer um pequeno agradecimento pelo senhor se disponibilizar a falar para o nosso grupo aqui. Eu acho que foi uma palestra muito instrutiva, aprendemos muito e queremos agradecer do fundo do nosso coração
e dizer que este estudo é uma iniciativa da Associação Espírita Leon Denis, né? E com o apoio do NRSP. E eu gostaria imensamente de agradecer e solicitar o senhor para nos fazer a nossa prece de encerramento, por favor. Muito obrigada e espero Eu, um dia contar com o senhor em outra oportunidade. Muito obrigada. eu que agradeço muito, Jorge. E pode me chamar só de você, porque nós somos irmãos, né? A nossa idade espiritual tudo é parecida, né? Nós estamos aqui na Terra já há muitos milhares de anos, estamos caminhando juntos e é uma alegria de poder estar aqui com vocês. Eu agradeço de coração.